Olá, meus amigos, outra vez, professor Rodrigo Paletti aqui, mensagem mais uma vez direcionada aos meus orientandos. Se você não é meu orientando e pegar este material, tome muito cuidado. Recomendo sempre que você escute as orientações do seu próprio orientador, tá bom? Bom, pessoal, nós aqui do Projeção, meus estudantes, eu tenho percebido uma dificuldade enorme com citações, tá? Mas isso não é específico dessa turma, é histórico. Os alunos de graduação normalmente têm dificuldade mesmo, na medida em que não estão habituados com a pesquisa científica, tá bom? O que eu preciso que vocês façam é que vocês peguem o manual, seja de artigo, seja de monografia, aí depende, né, da possibilidade que você tem, enfim, da disponibilidade que você tem para estudar mesmo, enfim. Pegue o seu trabalho, tá? E vá fazendo com o manual do lado, tá? Então você pega o manual, deixa aberto do lado ou salva no computador, depende se você vai querer imprimir ou salvar, mas que você consulte este manual com frequência. Especialmente, pessoal, nessa questão da citação. A citação, ela está aqui, tá? No nosso item 4.7, pessoal, página 14, e vai até a página 17. Então, se você parar para pensar, são poucas páginas que você precisa ler para entender, tudo bem? Se você quiser ler sozinho, você pode parar esse vídeo por aqui, mas eu vou fazer essa leitura com você desses pontos especiais e eu vou explicar o que eles são, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é ir lá na página 14, onde estão as explicações das citações, tudo bem? E a gente começar a compreender o seguinte, pessoal, a citação, ela é extremamente importante, tá bom? Porque é isto que respeita uma política de direito autoral. É isso que vai fazer com que você não viole direitos autorais, ou seja, que você não cometa plágio, tá bom? Até porque plágio é crime. Além de ter o seu trabalho reprovado aqui na faculdade, se o autor tomar conhecimento, ele ainda pode tentar alguma coisa contra você, tá bom? Pessoal, uma primeira distinção que nós vamos ter é a distinção, tá, entre citação direta e indireta, tá bom? Aqui na citação direta, meus amigos, o que é uma citação direta? É quando você coloca no texto ipsilíteres o que o autor disse, tudo bem? Ipsilíteres o que o autor disse, tá bom? Então, toda vez que essa citação direta passar de 3 linhas, você vai ter que fazer recuo, porque até 3 linhas você pode fazer dentro do próprio texto, tá bom? E aí você vai fazer com a utilização de aspas, tá bom? Olha só como é que fica uma citação curta, tá? Dentro do texto. Você pode falar assim, olha, segundo Guimarães, 1998, página tal, aí ele abre aspas. Na América Latina, 1 em cada 3 homicídios, entendeu? E aí você vai lá e fecha aspas. Ou então você traz todo o texto da pessoa e lá no final, entre parênteses, você coloca Guimarães, 1998, página 35. Pessoal, essa forma de colocar ela é importante. Você precisa trazer quem é o autor que disse isso. Tudo bem? Como é ipsilíteres, não muda a mensagem. Beleza? Então você abre aspas, transcreve igualzinho que o autor colocou no texto dele, no artigo, no livro, na dissertação, na tese, não sei. Fecha aspas e tudo bem. Se for até 3 linhas, ele vem assim, dentro do texto. Tudo bem? Quando passa, meus amigos, de 3 linhas, nós vamos continuar falando de uma citação direta. Mas agora a gente vai ter mais de 3 linhas. Aqui era com até 3 linhas. Tudo bem? Quando você tiver mais de 3 linhas, meus amigos, a primeira coisa que você vai precisar fazer é dar um recuo na margem esquerda. Tudo bem? Se você estiver usando uma fonte, como é que diz aqui o manual?
recomenda-se que o discente optar pela fonte Arial, reduza esse seu texto citado para o tamanho 10. E se ele estiver usando o Times New Roman, utilize o tamanho da fonte 11. Então, quando você faz uma citação direta, né, com mais de 3 linhas, você precisa fazer esse recuo e diminuir a fonte. Observe, meus amigos, que a gente preserva ainda a mesma forma de citação. Você vai colocar assim: para Guimarães, 1998, página 35. Ou então você vai trazer direto a mensagem dele e vai colocar aqui: Guimarães, 1998, página 35. Meus amigos, de novo, tem que ter o nome do autor, tá bom? Tem que ter o ano da publicação e a página do documento. Tudo bem? Isso é extremamente relevante. Esse sistema é o que a gente chama de autor-data. Tudo bem? Esse é o sistema chamado autor-data. Beleza? Vem o nome do autor, vem a data e a página, tá bom? E aí nós chegamos no ponto mais sensível de todos, meus queridos, tá bom? Que é falar, tá bom? Da citação indireta. É aqui que mora o perigo, meus queridos, porque muitos estudantes leem um texto, entendem a mensagem, escrevem aquela mensagem com as suas próprias palavras e não citam. Acham que não precisam citar. E é aí que você reprova por plágio. Então, essa minha mensagem aqui, ele é o grande tiro de advertência. Você não pode ser reprovado por plágio sendo meu orientando sabendo disso. Tá bom? Não dá para falar que não sabia. Ah, professor, mas é porque eu escrevo da minha cabeça. É porque eu escrevo... Não, você não tira as coisas da sua cabeça. Você não tira. Você leu em algum lugar. Você ouviu em algum lugar. Você não inventa a informação. Tá? Lá na conclusão, você vai poder falar o que você pensa, depois de ter apresentado uma enxurrada de ideias. Uma enxurrada de ideias. Mas criar conceitos, dados, gente, isso precisa ter fonte. Né? Você não pode falar assim, olha, para a doutrina clássica, o conceito de processo civil é... Não, gente, você não tirou isso do nada. Você leu em algum lugar o conceito de processo civil. Beleza? Ah, de acordo com as estatísticas, 7% das mulheres... Não, você não tirou essa porcentagem do nada. Você leu em algum lugar, você ouviu em algum lugar. Tá? Então, pessoal, tem que tomar muitíssimo cuidado aqui com a citação indireta. Tá bom? Um exemplo aqui que o próprio manual traz para a gente, tá bom? É o seguinte, olha, por exemplo, o autor teve acesso, um autor que, no caso aqui é você, tá? O autor do trabalho científico, né? Teve acesso ao seguinte texto. Na América Latina, 1 em cada 3 domicílios nas camadas populares é chefiados por mulheres. Essas mulheres, na maioria das vezes, são mães solteiras e têm entre 2 e 3 filhos. Isso você leu lá no livro de Guimarães, tá bom? Serviço Social, São Paulo, Editora Cortez, 1998. Tudo bem? Aqui não está nem falando na página, mas tudo bem. Exemplo de citação indireta. Você vai falar assim, ó, segundo Guimarães, 98, as mulheres... Olha só, hein? Vou até apagar aqui para ficar da mesma cor. Oh, meu Deus. As mulheres chefiam 1/3 dos domicílios nas camadas populares da América Latina. Beleza? Foi isso que esse cara disse aqui. E é assim que você traz ele para o texto. Segundo Guimarães 98, as mulheres chefiam 1/3 dos domicílios nas camadas populares da América Latina. Observe que é a mesma mensagem.
Mas quem disse isso foi o autor, pô. Não foi você que descobriu sozinho. Você não estava na sua casa dormindo, acordou e falou: olha só que interessante. Um terço dos homicídios da América Latina são chefiados por mulheres. Gente, você não tira isso do nada. Você leu em algum lugar. Ah, professor, é complicado, porque eu li alguma coisa lá no começo da faculdade e é só agora que eu estou escrevendo. Desafio teu, de tentar achar a fonte, tá? Então, todo mundo que me mandar uma informação suspeita, eu vou sublinhar e vou marcar a fonte. E você tem duas alternativas. Ou você tira aquela informação dali, ou você acha a fonte. Isso já aconteceu comigo no mestrado, pessoal. Eu lembrar de um professor, né, ter mencionado alguma situação muito importante, para que eu não perdesse a informação. Eu coloco a informação no trabalho, porque está fresca na minha mente, eu coloco, e depois eu vou me virar para procurar a fonte. Se eu acho a fonte, eu mantenho o trabalho. Se eu não acho a fonte, eu tiro, porque senão é plágio. Ou é plágio ou é mentira. Não sei qual que é pior, né? Então tem que tomar cuidado, tá bom? Outra coisa que é muito possível aqui para vocês, pessoal, dentro da graduação, na pós-graduação já não é mais permitido, mas aqui não tem problema nenhum vocês fazerem isso, tá bom? É vocês aqui discorrerem um pouquinho sobre a citação da citação, tá bom? Se você pegar um texto na internet que está citando alguém, né? Por exemplo, desse jeitinho que está aqui, ó. Desse jeitinho que está aqui, ó. Se você copiar desse jeito, um sistema de antiplágio não muito bom, vamos assim dizer, ele pode não detectar o plágio. Isso não quer dizer que não é plágio, você copiou. Alguém foi lá e escreveu: segundo Guimarães 98, as mulheres chefiam um terço dos homicídios nas camadas populares da América Latina. Se você copiar essa frase e colocar no seu trabalho, a depender do sistema antiplágio que você estude, que você use para te proteger, talvez ele não identifique isso como plágio, porque teve citação. Só que essa citação não é sua, pô. Você deveria ter lido o livro do Guimarães e colocado isso lá. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para ter lido se eu li um texto, né, do autor X que citou o Guimarães, né? O que eu faço então? Aí, meus amigos, você vai fazer o APUD. Olha só o que diz. Vamos ler na íntegra aqui, tá bom? Olha só. Citação de citação, ou chamado APUD, cadê aqui? APUD, significa que o autor citou a citação de outro autor, ou seja, ele, no caso você, não teve acesso, deixa eu colocar aqui, não teve acesso ao texto original, e sim a um texto citado por outro autor. Aconselha-se utilizar esse tipo de citação somente quando esgotadas as tentativas de acesso à obra original. O que uma nota está querendo dizer para vocês aqui? Sempre que você lê alguém citando alguém, tente ir lá na fonte para ter certeza. Agora, se não for possível, aí você faz a citação da citação, tá? Por exemplo, no texto de Fonseca, 2021, página 55, está escrito o seguinte. Gente, observa, o texto, tá bom? É do Fonseca. Esse é o livro dele. Você está no livro do Fonseca. Só que o Fonseca falou o seguinte: Guedes, em 2019, disse o seguinte: é muito importante que os estudantes conheçam as normas da ABNT, pois sem a aplicação da mesma, os trabalhos não alcançam qualidade desejada. Você está no livro do Fonseca, lendo algo que o Guedes falou. Tudo bem? Então, como é que você vai dizer isso? Segundo Guedes, tudo bem? Segundo Guedes, ele é o autor da ideia, tá bom? Lá em 2019, página 16, só que aí você vai ser honesto com o leitor. Você vai dizer, esta informação eu peguei lá do Fonseca 2021, página 55, onde o Guedes disse que é muito importante que os estudantes conheçam as normas da BNT, pois sem a aplicação das mesmas trabalhos não alcança a qualidade desejada. Pessoal,
Ah, professor, é muito difícil. Ninguém disse que seria fácil. É difícil mesmo, tá bom? E não tomar cuidado com isso pode te trazer consequências gravíssimas, tá bom? Onde o mais barato, mais brando seria a tua reprovação, tá bom? A tua reprovação é você ter que fazer o TCC de novo no semestre que vem. Na pior das hipóteses, você pode responder até um processo, tá bom? Então tome muito cuidado. Sempre que houver dúvidas, me pergunte, pô. Eu sou teu orientador para isso, tá bom? Professor, eu li a informação no livro do fulano de tal, onde tem uma citação de um outro cara. Eu tenho que fazer uma PUD, né? Aí eu vou dizer, E como é que eu vou fazer? Eu vou dizer, igualzinho tá lá na página 17 do manual, tá bom? Eu vou sempre te ajudar, gente. Eu vou sempre te ajudar, tá bom? Eu só não quero que ninguém aqui seja reprovado por cometer plágio. Tudo bem? Um abraço do tio. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Quem gostou do vídeo, curte o canal, dá um like no vídeo, compartilha com a galera. Brincadeira, gente. É um vídeo privado, assim como os outros, tá bom? Só vocês que têm acesso ao link conseguem assistir, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.